E então criou-se essa ideia, só que essa ideia já é totalmente cotoca, uma ideia que falta ali uma perna, certo? Então você tem que criar ali uma prótese, uma perna artificial para poder sustentar essa ideia. E essa ideia artificial é justamente a fonte Q. É chamada de Q, que vem de Quelle, no alemão, que significa fonte. Então, a fonte, né? A fonte inominada, basicamente é uma ficção textual que simplesmente ninguém falou a respeito dela também. Assim como ninguém falou da prioridade marcana, ninguém jamais falou de uma fonte que era comum a Mateus e a Lucas, e não é, ou ao Evangelho de Mateus e ao Evangelho de Lucas, e não era conhecida do escritor do Evangelho de Marcos. Então você tem aqui duas artificialidades, uma inovação e uma artificialidade, certo? E um dos pontos, assim, olhando, estudando os evangelhos, um dos pontos, na verdade, uns dos pontos que eu vejo que enfraquecem muito, além dessa questão histórica que a gente está vendo, né? Quando a gente olha para a origem das ideias, quando a gente estuda de onde se formaram tais ideias, né? E vocês podem pesquisar o Holtzman, tá? E o Weise. Eles são os maiores propulsores ali no século XIX dessas ideias de prioridade marcana e fonte Q, que então vai dominar toda a academia, né? Antes de eu mencionar os pontos básicos, assim, além desses dois que são centrais, né? Eu gostaria de mencionar que, por exemplo, na origem dos estudos dos sinópticos, a gente tem o Greisbach. O Greisbach, ele foi um grande erudito que fez basicamente esse mesmo trabalho aqui que a gente tem hoje do, da Sociedade Bíblica, que é o Synopsis Quatuor Evangeliorum. Não foi ele que fez exatamente esse aqui, tá? Mas ele que trouxe e fez um trabalho que, que foi basicamente isso que a gente tem, só que no tempo dele, né? Que ele dividiu ali os evangelhos por seções para que pudéssemos comparar os evangelhos lado a lado. Então, é isso que a gente vê nesse trabalho aqui, por exemplo, né? Eu gosto muito de me utilizar dessa obra de referência, né? Em grego, né? Comparando tudo. E, enfim, depois eu faço um vídeo específico sobre isso. Então, ele foi o primeiro e ele que chamou esses evangelhos de sinópticos, né? Por quê? Porque a ideia é de sin ópsis. Ópsis é visão, sin é conjunto. Ou seja, tem uma visão em conjunto. Então, você percebe que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma linha, assim, em comum, enquanto o de João ele é mais sui generis, ele é mais próprio, né? Ele traz uma visão bastante diferente. Embora cada evangelho tenha as suas particularidades. Então, por exemplo, o evangelho de Mateus tem discursos de Jesus que a gente não vê em nenhum outro. O evangelho de Lucas, mesma coisa, né? Parábolas que não vemos nos demais, né? Então, cada um tem a sua especificidade. Então, É, ele propunha, o Greisbach, ele propunha, depois de sua análise, né, essa pessoa que cunhou o termo sinópticos,
essa pessoa que foi um grande intelectual dos estudos sinópticos, ele entendia que Mateus e Lucas eram evangelhos anteriores ao de Marcos, e que Marcos teria se utilizado desses dois evangelhos e então criado uma nova versão resumida, sintetizada, né? Então, quando a gente pensa no próprio público-alvo de Marcos, é um público-alvo já mais gentílico, né? Enquanto o público-alvo de Mateus e de Lucas, né? O Mateus, é, ambos, na verdade, né? É um público tanto judaico quanto gentílico, tá? Então, eles conseguem abranger esses dois públicos, o que nos indica uma certa primitividade, né? É, claro, o Evangelho de Marcos é muito antigo também, não estamos dizendo que não. Só que geralmente esse pessoal coloca, o Evangelho de Marcos lá pelo ano 70, aí depois o Evangelho de Mateus, que não acreditam que foi Mateus, né? Foi lá pela década de 80, e o de Lucas lá por 90, 100, mas é claro, não era Lucas, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender que não é um consenso acadêmico. Embora hoje, se a gente for fazer uma faculdade de teologia, a gente vai ter um professor que fale que é unânime, já chegaram a, ao consenso sobre essa discussão. Isso não é verdade. Você tem vários estudiosos que entendem. Por exemplo, nessa mesma linha do Greisbach, né? Inclusive, eu tenho um livro aqui recente só dessa visão, ó. Ó, aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, vários estudiosos reunidos para defender que Marcos se utilizou de Mateus e de Lucas, né? Ou seja, de Marcos como posterior a esses dois evangelhos.